Grande dia, hein, meus amigos? Ou devo dizer, dia Magnitsky. Bom, o fato é que ele chegou. Demorou, mas finalmente chegou. E boa parte do povo brasileiro, talvez a maior parte, esperava muito por esse dia. Tá de alma lavada, porque a gente não aguenta mais ver a nossa Constituição rasgada, a lei desrespeitada e opositores políticos sendo perseguidos. Tudo em prol de um consórcio que se instaurou no poder aqui no Brasil, que quer implementar de fato uma ditadura, que quer tornar o Brasil uma Venezuela, porque começou assim lá atrás. Hoje eles estão do jeito que estão, né? Infelizmente a gente está caminhando ainda, mas se Deus quiser, este aqui pode ter sido o início do fim do sistema que se instaurou no Brasil, né? A gente sabe, as coisas não serão do dia para a noite, assim como as sanções que agora já estão aplicadas, não foram e não serão do dia para a noite. Tudo é de maneira escalonada. Trump sabe o que está fazendo e ele sabe que não deve já colocar tudo de uma vez, né? Vai aos pouquinhos, dá chance para o pessoal recuar, mudar suas atitudes, repensarem o que estão fazendo. E eu espero que isso aconteça, né? Porque senão eles vão continuar recebendo aí os presentinhos, né, da verdadeira democracia do mundo, a maior democracia do mundo, que é os Estados Unidos, agora coloca Alexandre de Moraes ao lado de membros do PCC, membros da Al-Qaeda, terroristas do Talibã, traficantes, é isso aí, foram sancionados, todos eles, membros do PCC, juntinho ali com Alexandre de Moraes na lista da Lei Magnitsky, das sanções, né? Durmam com essa. Como é que vai dizer agora que o cara defende a democracia se a maior democracia do mundo sancionou Alexandre de Moraes ao lado de membros do PCC? Como? Como vai basear isso aí? Como é que vai dizer que essa condenação, que óbvio vai sair contra o presidente Bolsonaro, é justa, foi imparcial, é com base no Estado democrático de direito? Fica muito difícil, né? Bom, tem muita gente por aí que não tá dormindo direito, mas principalmente ele, que ontem, no dia da sanção, resolveu ir no jogo do Corinthians, né? Tem método, meus amigos, ele fez isso por um motivo, não é porque ele é corintiano, não é porque ele queria muito assistir o jogo do Corinthians numa noite em que a sensação térmica foi, sei lá, cara, foi 5 graus, foi muito frio aqui em São Paulo, foi muito frio, tava difícil aqui, viu? A gente se sentiu gaúcho aqui por um dia. E olha só, nada é por acaso, tudo tem método e tem um motivo, e eu já vou explanar para vocês, mas antes eu quero aqui só que vocês me digam qual é a imagem do dia na opinião de vocês, né? Primeira opção, nós temos essa aqui, né? Olha que bela imagem, obviamente montada por IA, né? Mostra um porta-aviões no Lago Paranoá, tá? Pra quem não sabe, o Lago Paranoá, um lago muito bonito, que ao redor dele ali tem condomínios de luxo, casas de luxo, onde ministros têm mansões lá, né? Ao fundo ali a belíssima ponte JK, e os ministros brincaram, né? A gente vai se preocupar só quando um porta-aviões chegar no Lago Paranoá, né? Obviamente, num claro deboche, porque é um lago, não tem acesso ao oceano, não tem como um porta-aviões ir para lá, né? Mas, bom, tá aí, o porta-aviões, de maneira figurada, chegou. Vamos fazer o quê? Então, essa é a primeira imagem. A segunda imagem é essa aqui, ó. O representante defensor da democracia mostrando o dedo do meio, porque foi vaiado. É isso aí, ele foi no estádio do Corinthians no dia do jogo, porque foi vaiado, né? Recebeu ali o carinho da torcida do Corinthians. Cara, eu vi alguns tabloides aí de esquerda, obviamente, dizendo que, não, ele mostrou o dedo do meio para a torcida do Palmeiras, o animal. O animal, não tem outra palavra para classificar esse comentário, esse sujeito. Aqui em São Paulo já faz muito tempo isso, viu? Já faz, muito, mas muito tempo mesmo. Jogos de clássicos, tá? Então, jogos envolvendo Corinthians e Palmeiras, Santos, São Paulo, enfim, os 4 grandes clubes aqui de São Paulo, eles não podem ter dupla torcida, é torcida única. Então, só tinha torcida do Corinthians ontem no jogo, não tinha torcedor do Palmeiras. Então, meus amigos, isso aqui foi para a própria torcida do Corinthians, que estava vaiando Alexandre de Moraes. É isso aí, durma com essa. Mas vamos lá, Deacon, por que o Alexandre de Moraes ele foi no jogo do Corinthians no dia que sofreu as sanções da Lei Magnitsky? Por que será? Será que foi para mostrar que estava tudo bem, que essas sanções não irão fazer diferença na vida dele? O que é balela, vão fazer e vão fazer muita diferença, tá? Ao longo dessa semana elas começarão a ser aplicadas. Então,
bancos, operadoras de cartão, seguradoras, enfim, cara, tudo que tenha isso aqui de ligação com os Estados Unidos vão começar a cortar relações com Alexandre de Moraes. Terá contas encerradas, né? Então eu imagino ele recebendo uma ligação do Banco do Brasil e falar: senhor Alexandre, o senhor tem 48 horas, né? Vão dar um prazo para ele. O senhor tem 48 horas para vir buscar seu dinheiro, porque a gente vai ter que encerrar sua conta. Cara, isso é impagável, tá? Então a situação para ele vai ficar muito, mas muito difícil mesmo, tá bom? Mas vamos lá, respondendo a grande questão. Por que ele foi no jogo do Corinthians justamente ontem? Olha só. Aqui. Tem esse livrinho aqui chamado A Arte da Guerra, de Sun Tzu, tá? É um livro muito bom, recomendo a leitura, porque, claro, ele fala ali, dentre outras coisas, de estratégias de guerra, que podem ser usadas na vida real. Né? É claro, né? Podem ser usadas, quando eu digo vida real, é no cotidiano. Você pode usar várias das táticas e estratégias presentes nesse livro na política, no trabalho, na faculdade, cara, na vida você pode usar. E uma dessas estratégias consiste no seguinte: quando o inimigo perceber que você está fragilizado, quando você estiver na defensiva, quando você estiver enfraquecido, qual estratégia você deve adotar? Demonstração de força. Não mostre para o seu inimigo que você está enfraquecido, fragilizado. Demonstre força. Então é isso. No dia que ele sofre essa pesada sanção da Lei Magnitsky, ao lado de traficantes, de membros do PCC, de terroristas e tudo mais, ele simplesmente sai e vai faz um teste de popularidade, vai no estádio do Corinthians, né? Só que ele não se contém. Tá? Ele vai lá e mostra o dedo do meio para a torcida, mostrando que está desesperado, mostrando quem ele é de verdade, mostrando que ele não tem nada de democrata, né? Porque olha só, vamos substituir Alexandre de Moraes por Bolsonaro. Imagine Bolsonaro num jogo do Palmeiras, porque ele é palmeirense, mostrando o dedo do meio para a torcida do Palmeiras. Como é que seria a reação? Como é que a mídia estaria hoje? Estariam falando de outra coisa a não ser isso? As manchetes dos jornais teriam outra foto na capa, a não ser essa aí que vocês estão vendo? Eu acho que não. Né? Então isso mostra realmente o completo e total desespero, porque ele sabe que ferrou, velho. Ferrou, não tem mais o que fazer. Ele vai continuar, enquanto pode, dobrando a aposta, impondo algumas medidas e tal. Isso não importa, a gente sabe que isso vai acontecer. Tem que ver agora como é que vai ser o comportamento dos outros ministros, porque essa foi a chance que o Trump deu, ó. Dessa vez vai ser só o Moraes, né? Por enquanto. O que vocês vão fazer? Porque se não fizerem nada, haverá mais ondas de Lei Magnitsky aí. E aí? Como é que vai ficar a situação? É isso. E para finalizar, eu vou deixar com vocês aí um trecho do que fala um jurista, André Marsiglia, tá? Impecável, tá? Mostra realmente o que muitos sentem nesse momento. Não esqueça, compartilhe o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal se for novo por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até logo. Então olha o ridículo do Brasil. Tem que vir alguém de fora contar pra gente que a gente tá violando direitos humanos, dizer pra gente que nós temos um ministro da Suprema Corte que está acabando com o direito do Brasil, que instalou uma ditadura dentro desse país. Eu não fico nada feliz, se você quer saber. Eu não fico nada feliz. Eu acho uma lástima, pra não dizer uma outra palavra. É um horror a gente ter de se submeter ao ridículo de ter de vir um país punir um ministro que nós não conseguimos punir. Porque a gente tem um congresso ridículo, que a gente tem um congresso de 4, submetido a presidentes das casas legislativas que estão submetidos ao STF, ao executivo. Nós temos um presidente da República que oferece jabuticaba na hora de negociar. E nós temos um Supremo que, ao invés de olhar para o que está acontecendo com o seu colega, para olhar para todas as ilegalidades que estão sendo cometidas, ignora o fato. Temos que acabar com a mentira. O mais mentiroso de todos pedindo isso. O Brasil teve o Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, enfim, eles foram denunciar ilegalidades ocorridas dentro do Brasil e estão sendo acusados de atentado à soberania. Saiu na imprensa o ministro Moraes garantindo para a Itália que a Zambelli, uma vez extraditada, ela não sofreria tortura. Pô, você acha que um país democrático precisa dizer isso? Jornalistas que já foram censurados, jornalistas que estão exilados, jornalistas que tiveram suas contas bloqueadas, fulano não foi. Bom, mas a gente não tem que olhar para quem não foi. Um monte de gente na época da ditadura militar também não foi de pendurado debaixo do pau de arara e não é por isso que não existiu
tortura ou censura, a gente fica olhando e fala, não tem censura porque você tá falando, tá? E quem não tá? E quem não tá falando? E as pessoas que não estão falando? E as pessoas que não têm esse mesmo direito? Sabe-se lá porque eu tenho ainda. Daqui a pouco eu não tenho mais, ninguém sabe. Na época do AI-5, pelo menos a gente sabia, tava lá escrito que você podia ou não fazer, agora nem isso. E a gente pega e pune as pessoas que denunciam. Eu não fico feliz, acho um saco, acho lamentável, fico muito triste a aplicação da Magnitsky, porque éramos nós que tínhamos que resolver esse problema. E espero que pelo menos agora uma solução intramuros, que o próprio STF resolva, seja o Congresso que resolva essa situação, ou com impeachment, ou com sei lá o quê, mas não dá pra seguir assim, pô. Será que não entenderam ainda?